citou o Vasco também, é de ganhar os 3 em casa sem dor de cabeça e buscar aí pelo menos 3 pontos fora para garantir a classificação. E sobre o grupo do Vasco, então a gente já faz a transição aqui para falar de Sul-Americana ainda. É óbvio que o Lanús é o principal concorrente. O Lanús, se é um time que vai jogar na Sul-Americana, eu tô automaticamente sendo induzido a pensar que não é nenhum bicho-papão, e realmente não é. É só você olhar basicamente ali para elenco e entender o que foram os jogos dessa temporada no Campeonato Argentino. Mas o Vasco também, apesar da tradição, não é nenhum bicho-papão no futebol brasileiro. Eu vou dizer que essas equipes vão ali numa equivalência, né? Elas se parecem em termos de qualidade. Uma pressão absurda em São Januário. E uma pressão absurda do Lanús lá também, sem dúvida nenhuma. Porque nesse grupo fica muito claro pra mim que é Vasco e Lanús. Sim. São Vasco e Lanús disputando a liderança. A discrepância é absurda. E quem rodar no confronto direto vai ficar com a vaga de playoff. Provavelmente ninguém perde ponto pros outros. E aí vai ser um confronto direto aí, quase que um mata-mata aí pela primeira posição. Nesse grupo já me parece uma divisão muito clara. Puerto Cabello e Melgar ficam um pouquinho mais para trás e Vasco e Lanús vão ali na trocação, claro. Confrontos diretos e quem perde menos pontos contra adversários tropeço, né? fracos, né? Porque alguém recebe o Puerto Cabello e perde pontos, aí praticamente dá adeus à liderança. E aí o comentário que eu te mandei mais cedo, né? Fui dar uma olhada no elenco do Puerto Cabello e simplesmente tem nigeriano, marroquino, suíço, português, tem ganês, atleta... Torre de Babel. Irmão, gente da base do Sevilha, do Cádiz, do Valência, de campeonato suíço, atleta que jogou campeonato alemão, mas todos com uma coisa em comum, né? Todos sem nenhum sucesso. E depois uma carreira ali descendo, aí alguém falou, você não quer dar um pulinho na Venezuela, não? E é isso, o cara começou na base do Valência, depois pegou uma Série B da Espanha, Série B de Portugal, Série B de outro lugar e veio parar no time venezuelano. Mas interessante tu ter como que o plantel foi construído para esse ano na Sul-Americana. E o Melgar é um time... Altitude também, bom salientar. Mais ou menos o que é o Once Caldas, 2.200, 2.300. Mesma coisa, assim, metade do time é composto por argentinos, 30 a mais, que já rodaram a Sul-Americana e Libertadores. Então é um time que também vai ter essa experiência para catar um empatezinho aqui, para tentar uma situação dessa, mas, enfim. Mas aí, tirando como médio que são as equipes peruanas, no meu entendimento hoje, você tem um último patamar do futebol sul-americano, que é formado pelas... Tô falando de times, né? Acho que seleções acaba acompanhando mais ou menos, mas falando de times, venezuelanos, bolivianos e peruanos. Pra mim, eles estão ali no pior nível. No futebol peruano, de vez em quando, ainda tem uma Alianza Lima ali que faz uma graça, um Sporting Cristal, mas mesmo assim, nada que assuste. Óbvio que a altitude, como a gente já falou, né? Tem uma interferência, mais de 2.000 metros a gente já sabe que complica um pouquinho, falta um pouquinho de fôlego, mas administrando bem, acho que dá até pro Vasco pensar nesse jogo, né? Em pontuar para não ter nenhum risco de eliminação. São equipes que sempre quebram um recorde de 15 jogos sem ganhar fora de casa na Libertadores, na Sul-Americana. São times que sempre têm uns tabus assim, de muito tempo no fim das contas não metem medo de ninguém. E uma vez ou outra que faz uma graça lá, mas... acho que é bem mais discrepante mesmo, assim, a classificação do Vasco e do Lanús para esses dois e a disputa para quem vai ser o primeiro colocado, que dá um conforto muito maior, obviamente, né? Logística é um pouquinho mais fácil pro Vasco. Tudo bem, tem a viagem pra Venezuela e uma pro Peru. Mas talvez a logística um pouco mais fácil, partindo do princípio que só um adversário envolve altitude. Na comparação com o Fluminense, são 2 adversários com altitude, um lá no mais alto morro da América do Sul. E um ponto que vale ressaltar também é que são 3 jogos no mês, 3 jogos no outro mês, né? Então não tem tanto... não tá tão espaçado quanto foi... em outras Libertadores, em outras Sul-Americanas, então são 3 datas em abril, 3 datas em maio. É um tiro bem rápido, né? É um tiro rápido, então não tem muito tempo para você ajustar, porque aconteceu muito de jogar uma rodada, 2 semanas para outra, às vezes 3 semanas para outra rodada, agora é jogo, semana seguinte tem outra, para 2, já tem mais uma, então vai ser uma fase de grupos com um tiro um pouco mais curto do que em edições passadas, né? Só para fechar o Vasco, então, eu falei que acho o grupo até mais tranquilo do que o do Fluminense, mas também não consigo ver um favoritismo tão grande pro Vasco em termos de liderança. Sempre ressaltando que tem essas classificações diferentes, né? Pô, você ficar em primeiro, você não só evita de pegar um clube que vem na Libertadores, como você economiza 2 datas no calendário. Vamos combinar, né? É uma boa economizar data no calendário, ainda mais com tanto jogo se afunilando. Falando de Fluminense, então, né, que vai jogar a Copa do Mundo de Clubes. Então, acho que, assim, o Vasco, ele tem um grupo bem acessível para ficar pelo menos em segundo. Agora, para ficar na liderança, já acho que fica um pouquinho mais complexo. Eu acho que tem um ponto também a favor do Vasco, que a gente ainda não sabe
o salto de qualidade exato que o Vasco vai dar com os reforços, né? Porque eles jogaram 2 partidas só, obviamente dificílimas contra o Flamengo. Então ainda tem um tempo ainda e tem uma margem de evolução pro Nuno, pro Garré, enfim. Mas você não acha também que pra Sul-Americana dá pra ganhar meio que de qualquer jeito? Porque assim... Não, mas provavelmente vai apresentar o futebol melhor do que vinha concordo. Também eu tô apostando nisso. Carioca. Só acho que é uma fase tão fraca tecnicamente, esconde algumas armadilhas, tipo jogar na altitude, viagem longa. Até porque não é só viagem longa, né? É a viagem longa e 2 rodadas de Campeonato Brasileiro. Então, de repente, tu tá, sei lá, jogando em São Paulo. Joga em Fortaleza. Ou isso, aí vai pra Venezuela e volta pro Rio. Peru e volta isso aqui é um pouquinho mais complexo. Talvez isso seja mais complexo do que os próprios adversários, né? Assim, eu concordo contigo, acho que vai ter uma evolução muito clara no Vasco com a chegada dos reforços. Pode até pintar mais alguém aí, né, de última hora. Mas eu não sei nem se vai ser tão necessário assim. Eu acho que vai ser bem tranquilo em relação à classificação.